Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é. Real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, bem-vindos mais uma vez aqui a um episódio do podcast Sem Bata Branca e desta vez decidi trazer-vos aqui um tema, já que estamos no mês de outubro, que é o mês também de sensibilização para a perda gestacional, e como eu no episódio 1, se não estou em erro, falei até da minha questão de ter tido uma perda gestacional, um aborto antes da Leonor, e tive mais que uma pessoa a vir ter comigo e a dizer: Olha, não sabia isso sobre ti, e realmente uma coisa bastante comum que se fala pouco. Hoje vou falar um bocadinho aqui do meu, vamos dizer, do meu percurso na maternidade ao longo destes anos, e começando então pela questão que eu acho que é, ou poderá ser a questão que começa com a maioria dos casais, que é a vontade realmente de sermos pais e de iniciarmos então essa jornada. A verdade é que nós queríamos mesmo muito ser pais e então, pronto, uma pessoa começou a treinar, não é? E houve uma altura, o que me aconteceu, porque também é algo que é comum e que também se fala se calhar pouco, foi que eu tive um atraso na menstruação. E então achei, pronto, se calhar é desta, e tinha já os testes de gravidez e existem uns que já são bastante, eles são muito sensíveis, então captam mesmo pequenos níveis de beta-HCG, que é uma hormona que se mede para perceber se está grávida ou não, não é? E então eu fiz e aquilo deu positivo. Ficámos assim contentes e tudo. Só que o que é que acontece? No dia a seguir, acho que foi no dia a seguir, agora já não tenho bem a certeza, eu tive um sangramento, ou seja, que parecia realmente a menstruação, e fiquei bastante preocupada, porque como tinha feito o teste, ah, estava bastante confusa, não é? Tinha dado positivo, mas estava agora com aquele sangramento. E então marquei consulta assim rapidamente com uma ginecologista. E quando estive na consulta, a médica desvalorizou imenso e disse: Não, não, isto é menstruação, não. Aqui o útero, o endométrio, né, que é a parede do útero, não demonstra nenhuma gravidez portanto, desvalorizou. Só que tanto eu como o meu marido ficamos assim. Pronto, bastante confusos. E a verdade é que eu depois pesquisei um bocado e existe algo chamado gravidez bioquímica. E o que é isto? É realmente quando existe a fecundação, ou seja, o espermatozoide fecunda o óvulo, só que depois não existe a questão de o ovo, não é? Ou seja, esta junção não se conseguir fixar no endométrio, ou seja, na parede do útero, e ocorre, vamos assim dizer, a menstruação naturalmente, não é? Ou seja, aquilo é como se não fixasse, cai e segue a vida, não é? E já me deparei com outras mulheres a quem isto aconteceu. E pronto, é isso que eu vos digo. Deve-se ao facto de já termos agora testes de gravidez que são bastante sensíveis, ainda bem que até dizem as semanas e tudo mais, só que depois acontece esta pequena, vamos assim dizer, confusão. E pronto, ficámos assim um bocado desanimados, mas continuamos a tentar. E passado, acho que também foi assim poucos meses, engravidei novamente, ou seja, deu positivo no teste e não tive nenhum sangramento, esperei algum tempo, e quando fui fazer a ecografia, que foi aí por volta das 5, 6 semanas, se não estou em erro, não é que seja necessário fazer tão cedo, pá, profissional de saúde, cenas, depois já ter acontecido aquilo, querer fazer a ecografia. Realmente o que se viu foi só o saco gestacional, ou seja, aquilo que guarda o embrião, mas vazio. É chamada uma gravidez ovo claro, ou seja, é não evolutiva, e é chamado um ovo claro, é como se, pronto, é como se
fosse realmente um ovo sem a gema. E então foi assim outra notícia que nos deitou um bocado abaixo, mas aqui quando isto acontece, reavalia-se passado uma semana, porque por vezes está muito no início e não dá para ver a parte do embrião. Então, ao reavaliar, pode já existir. E então ficar nessa expectativa, mas assim já um bocado desanimada, foi uma semana assim bastante complicada. Quando voltei para repetir a ecografia, na verdade já não se via na mesma embrião, então o que foi aconselhado foi fazer o protocolo para, vamos assim dizer, para induzir mesmo a parte do abortamento. Eu acredito agora, que se deixasse fluir, provavelmente o meu corpo iria tratar do assunto, não é? Porque também, hum, não existindo uma possibilidade, a natureza trata do assunto e o corpo também, percebe e acaba por fazer sozinho o que os comprimidos ajudaram a fazer. Mas pronto, realmente também não nessa altura tinha outra perspectiva e optei por fazer o protocolo. E pronto, assim, muito resumidamente, aqui eu vou tentar falar mais de mim do que não tanto esta parte médica como falei nestes minutos. Aquilo basicamente introduz o comprimido não é, pela vagina. Existem várias formas, a parte medicamentosa é assim. E fui para casa. Pronto, e realmente nessa noite foi assim uma coisa mesmo bastante terrível a nível de sangramento. E pronto, além dessa parte física, depois também a parte psicológica e mental, ah, tudo junto. Mas eu lembro-me de pensar assim: eu vou ficar com anemia, tenho que ir ao hospital, mas lá consegui sobreviver, entre aspas, essa noite. E depois daquilo, passado 3 dias, volta-se a fazer os comprimidos, mas aí já fui eu que introduzi, não é? Foi em casa. E já estava eu também com receio que voltasse a acontecer assim um sangramento, mas a verdade é que não foi tanto, pronto. E eu pensei: "Ok, vou se calhar, realmente aquilo foi tanto que já deve ter resolvido só na primeira dose". Pronto, passado uma semana da primeira dose, vai-se lá e repete-se a ecografia e ainda, ou seja, ainda havia, vamos assim dizer, restos, não é, que isto é assim um bocado cru de se dizer, mas era mesmo isso, ou seja, não tinha expulsado tudo, e então tinha que voltar a repetir o protocolo com os comprimidos vaginais e voltei a fazer. E achava eu, dado essa outra semana, que já ia estar pelo menos isso resolvido para avançar com a vida, não é? Com a minha vida e com a nossa vida. Só que, mais uma vez, a ecografia demonstrava que ainda estava, ah, vamos assim dizer, uma parte colada no útero, e então tive que ficar internada. Ou seja, aquilo não é bem urgências, mas fiquei internada na zona da ginecologia, onde também as mulheres que estão para ter os filhos, não é, para parir, também estão lá. E eu já tinha estagiado lá. E lembro-me de estagiar lá e achar que, não é, seria lá que ia ter, ia andar a caminhar naqueles corredores, mas para ver um filho nascer e não com esta intenção. Então, lembro de ser assim bastante ambíguo. Este internamento foi no Dia da Mulher, portanto, foram assim várias coisas que eu pensei: "Olha, que ironia". Pronto, então continuar a fazer lá o protocolo, é na mesma também com a parte medicamentosa, caminhar e tal, ser reavaliada. Depois eu, quando dei entrada, não era a médica que me estava a seguir, e então ela também não tinha a comparação tão boa, não é, da ecografia anterior. Mas, pronto, aquilo tinha a ver com milímetros, não é, pronto. E então quando ela me voltou a reavaliar, não tinha também ainda, vamos dizer, saído tudo, mas ela achou que conseguia, retirar com uma pinça o que faltava. Pronto. E aqui isto parece assim um bocado, ai, só que eu meio que fiquei contente porque eu sabia que se tivesse, por exemplo, a nível cirúrgico, não é, ir ao bloco, demorava um bocadinho mais a recuperar e para voltar a tentar engravidar também tinha que esperar mais. Então meio que fiquei contente, apesar de ser assim uma coisa mais crua, não é? E então pronto, foi mesmo isso, ou seja, fui medicada para não sentir
dor, a verdade é que, pronto, sente-se na mesma ao desconforto, mas, o que basicamente o que aconteceu foi que ela conseguiu e ela até disse: "Olha, tranquilo, agora nem é preciso voltares a repetir a ecografia, quando te vier o período novamente, a seguir, pronto, é, à vontade para continuarem a tentar, se assim for a vossa intenção." E assim foi. A verdade é que, já uma amiga minha, também ginecologista, me tinha dito que às vezes, pronto, naquela tentativa até de quase de acalmar, que às vezes quando isto acontece, o útero fica ainda melhor preparado para receber outro bebé. E a verdade é que eu também não demorei assim, muito, tempo a engravidar depois dessa situação. Agora só um fun fact, uma curiosidade, foi que nesse, entretanto, coincidência ou não, mas e também foi para mim, fiz o nível 1 de Reiki. A verdade é que depois passado, não sei se foi uns dias, ou um mês, ou uma coisa assim do género, engravidei da Leonor, da minha filha Leonor, que nasceu em 2018. E, pronto, a gravidez foi tranquila, no sentido de estar tudo ok com ela, só não foi tranquila a nível da parte profissional, no sentido de eu queria acabar a internet, acho que também já expliquei isso no outro episódio, então estava muito, focada na parte externa e não tanto focada, ou seja, na minha conexão, com a Leonor e com a barriga, e então, o que é que aconteceu foi que ainda assim, o último mês consegui ficar, por casa, até porque, a ideia era não fazer o exame final de especialidade, estando já na fase em que iria parir. E, com isto tudo, na altura o que pensamos, nas nossas hipóteses, de onde é que ia ser o parto e tudo, ou seja, não foi assim foi uma decisão informada com as informações que tínhamos na altura. O que eu queria mesmo muito era que o Zé, o meu marido, estivesse presente, estivesse ao meu lado, e então o que aconteceu foi que estávamos a ponderar o privado. E na altura, a minha ginecologista até estava, pronto, disse que até preferia que seria melhor ser no público e mesmo, por exemplo, se tivesse que induzir no público teria mais opções que no privado, pronto. Só que, aquela questão de, pronto, ter o quarto para mim, poder ter, o Zé sempre ao meu lado, fez com que optasse por ir, para o privado, e assim foi. Pronto, só que na última ecografia que eu fiz, disseram que a Leonor já estava muito grande e que se calhar era melhor não esperar até às 40 semanas e que, pronto, que seria melhor induzir. Eu fiquei com um bocado de receio e então, decidimos optar mesmo por isso. E então, ao irmos, e realmente é daquelas coisas um bocado, agora que penso, não é, um bocado estranhas, porque normalmente podemos, não é, se não existir indução nem nada, nós, e não for uma cesariana programada, nós não sabemos quando é que eles querem nascer, né? Sabemos mais ou menos, mas são sempre estimativas, mesmo as ecografias nunca conseguem dizer exatamente, e a data da última menstruação também não, porque, nós variamos no dia em que às vezes ovulamos, não é? E além de ovular, depois ainda o espermatozoide pode não ser logo nesse momento e ser no dia a seguir. Pronto, há várias questões aqui e é mesmo assim a vida, não é? E então, a cena assim estranha é eu saber que no dia a seguir, achava eu, não é? Porque isto às vezes também não é assim as induções, mas pronto, que no dia a seguir íamos ter a Leonor nos nossos braços. E então, até me aconselharam: "Se estiveres muito nervosa, podes tomar, algo para que obviamente não faça mal ao bebé, para descansar, para dormir e não sei o quê." Pronto, então no dia a seguir uma pessoa acorda, não é, em jejum, não podia comer, e, vou para lá e faz realmente a indução. E agora, com tudo o que fui, ah, sabendo melhor e tudo mais, e depois já conto a história do Duarte, né, e da gravidez do Duarte, sei que também o tempo que foi da indução não deu para o corpo, responder, e também se calhar, a dose que era também não seria a dose, né, para a indução, não é? Não seria se calhar o suficiente para o resto fluir naturalmente. Pronto, então como estava a demorar e como eu não estava a dilatar, pronto, essas coisas todas, porque se calhar, pronto, ali não podia esperar mais uns dias para nascer, disseram que era para ir para a cesariana. O que eu tenho a dizer é que, as contrações que sentimos com a medicação
como não são fisiológicas, ou seja, é algo externo que nos está a fazer com que o útero contraia, ok? Não tem nada a ver com as contrações naturais e fisiológicas que acontecem quando é um parto, desculpem, um trabalho de parto espontâneo. Pronto, isto fica só aqui o FYI. E então realmente eu já estava assim a sentir o desconforto, mas vamos lá então para a cesariana. Ao fazer, que depois ainda houve aqui, já agora eu conto as peripécias todas, não é? Quando foi para se fazer a raquianestesia, basicamente a raquianestesia é como se fosse uma epidural, só que não é, não é? É mais forte, para se poder fazer mesmo cirurgias em que não sentimos nada, pronto, depende do nível, mas normalmente é da cinta para baixo, ou vá, da barriga para baixo. Pronto. E então, ah, imaginem, uma grávida né, com aquela barrigona, e quem já levou epidural e também o raquianestesia, estando grávida, sabe como é, ele não dá muito jeito, tem que ter, não se pode mexer, e que então não se pode estar a concentrar. No meu caso, a anestesista não conseguiu à primeira, vamos dizer, no sítio habitual onde se faz a punção, e então teve que voltar a tentar, ou seja, estar com aquele desconforto e um nível acima. Pronto, e lá conseguiu. O que ela disse foi: se calhar tens alguma coisa já de nascença que não deixa nesse espaço entre as vértebras, não é? E então, pronto, fez. Só que o que acontece? O facto de ter sido um nível acima, pelo menos é assim que eu acho que não esteve relacionado com a dose, mas sim com isso, e eu deixei de sentir também a parte aqui do peito, né? Ou seja, a parte torácica, que não é suposto. Então eu comecei a parecer que não conseguia respirar, as minhas tensões também baixaram. A única coisa que eu pensava era: eu não quero desmaiar, eu quero ver a Leonor, né? Pronto, mas lá não desmaiei, só foi uma sensação assim, pronto, bastante desagradável. Ela nasce, eu vejo-a, pronto, claro que depois mais tarde, é que percebi isso tudo, senti falta da pele a pele, pronto, não fiz logo pele a pele, porque tiraram-na para limpar, depois encostaram-na assim aqui à minha cara, aqui à face, foi face com face, e foi mesmo, pronto, é mesmo bonito de se ver porque vê-se mesmo a Leonor a deixar de chorar, né? E a acalmar. Pronto, com isso tudo, depois quem já passou por isto sabe que é assim um bocado ingrato porque não é, estão as pessoas com o nosso filho, o nosso bebê, e nós estamos ali tipo à espera que nos acabem de cozer, que é mesmo isso. Já vou, vamos dizer assim, para o recobro vem a Leonor e é a primeira vez que tentamos fazer a pega da amamentação. Pronto, foi assim outro momento assim também incrível. Mas pronto, com isto tudo e com estes passos todos, mais para a frente eu fiquei a refletir que não era bem aquilo que queria. E a verdade é que houve uma altura que foi, eu acho que foi no dia a seguir. Ela nasceu numa sexta, por isso foi num sábado. Engraçado, eles nasceram os dois numa sexta. Ou, quer dizer, o Eduardo foi de sexta para sábado, mas agora é que me caiu essa ficha. E eu também nasci uma sexta. Hum, o que eu, o que eu notei, ou melhor, o que começou a acontecer foi, e pelo menos a minha ginecologista começou, a obstetra, né, começou a reparar que eu estava meio a flipar, tanto que ela até ponderou em dar-me alta um dia mais cedo qualquer suposto numa cesariana, para perceber que eu estava a flipar de estar ali. Mas pronto, não sei se era da medicação também, porque depois também fica na mesma o catéter para a epidural, para não doer naquela zona, mas sei que não estava assim a bater muito bem da cabeça. Pronto, mas se calhar foi tudo isso a vir e talvez recordações de quando eu nasci, que eu também nasci de cesariana, pronto. E estava pano para mangas para outros assuntos. E então, pronto, foi toda essa reflexão de que se calhar não era bem aquilo que eu queria, apesar de não ter nunca pensado assim muito bem no parto. Pronto. Pronto, agora outra sensação, mas isto aqui acho que vai ressoar com mais pessoas, não é? Quando vamos embora da, do lado da maternidade, não é? Pensar assim, ai, nós agora somos responsáveis por um ser tão pequenino, ai, que responsabilidade, não é? Portanto, antes disso, também houve stress com a amamentação, que lembro-me da enfermeira durante a noite, vamos lá ver, recém-nascida, não é? Primeira noite, cesariana. Normal que pronto, o colostro está lá, não é? A subida ou descida de leite, como queiram dizer, ainda não tinha acontecido. E eu estar toda, né, parida também, o Zé estar lá, mas a enfermeira, por ser de noite, pelo menos é assim que eu acho que foi, a insistir para dar leite adaptado, para dar biberão. E eu nisso
estava bastante, informada e estava a dizer e dizia, eu lembro-me de dizer ao Zé, disse assim: "Eu sei, uma leite é suficiente, não é preciso", e não sei o quê. E ele dizer-me: "Tu és a mãe, tu sabes, por isso é o que achares melhor", e não sei o quê. E então, só que foi tanta pressão que acabei por ceder a essa pressão. Opá, realmente, é assim, é daquelas coisas que eu até costumo dar, esse exemplo, que é, se vocês comerem uma feijoada, certo? O que é que acontece? Uma feijoada, o almoço, que é depois dá fica-se mesmo sonolento, com vontade de dormir. Pronto, é a mesma coisa que acontece com os bebés quando ingerem mais leite do que até poderiam precisar. Então, claro que a Leonor também acalmou e adormeceu, não é? Isso, eu sei isso. Pronto, só que era mesmo aquela questão de já não, pronto, já não estar a conseguir lidar com essa pressão. No dia a seguir, por acaso, a enfermeira-chefe, desancou e disse assim: "Não, não, você tem muito leite, nem era preciso estarem a dar, não dão mais biberão e não sei o quê". E a verdade é que a partir desse momento ali não bebeu mais leite adaptado e se bebesse também estava tudo bem, pronto, era algo que eu queria mesmo muito. E então, depois houve lá, entre aspas, um stress, porque a pediatra que a viu também assustou com o peso, porque ela tinha perdido. Pronto, ainda também no outro dia falei nisso com os pais, que é, o peso com que os bebés nascem é sempre um bocado relativo, porque eles depois vão perder imensos líquidos e tudo mais, e então essa questão dos 10% de perda de peso e de recuperação do peso é um bocado relativo, apesar que nós temos de estar atentos, não é? Não convém descurar isto, porque é na mesma saúde de um bebé. Pronto, mas de qualquer das formas, o que eu fiquei foi tipo, ai, agora tem que ser, não posso deixá-la dormir porque ela era bastante sonolenta e também é normal que isso aconteça em bebés que nascem de cesariana. E então, ela demorava mais, tempo a mamar e tínhamos que estar a fazer ver se ela estava mesmo a ingerir ou se não era só ali, pronto. E então, foi assim, tipo: "Ai, agora vai ser mesmo 3 em 3 horas", e que era até ela recuperar o peso e ela depois recuperou. Depois também teve aí, assim, alguns, percalços, pronto, mas isso pode ficar para outra história, a parte da amamentação, também dá pano para mangas. Pronto, e isto passou-se. Quando decidimos ter o segundo ou o terceiro filho, não é? Se considerarmos a primeira perda, hum, acabou até por ser um bocado mais rápido, ah, do que, do que da outra vez. E eu sabia que queria algo diferente. Já andava a me informar mais e o que aconteceu foi que, vou dizer por pouco, mas aconteceu é que o Duarte nasceu em 2020. Não sei se se lembram o que é que aconteceu em 2020. Meio que foi um ano de pandemia. Então, sim, pelas contas, eu provavelmente engravidei em dezembro de 2019, mais ou menos. Portanto, nós não sabíamos o que ia acontecer nesse ano. E está tudo bem, agora olho e, por um lado, ainda bem que assim foi. Então, comecei a pesquisar mais sobre isso, por causa da questão também que tinha passado com a Leonor, daquele que eu disse, da raquianestesia e tudo mais. E eu gostava mesmo muito de evitar ter epidural, porque eu não queria passar por aquilo outra vez. E como também me fui informando mais, eu percebi que, se nós escutarmos o nosso corpo e compreendermos as partes, as fases do trabalho de parto e tudo isso, que podemos confiar. Mas sempre com aquela sensação que é: "Pronto, mas se não aguentar, tenho também a epidural, está tudo certo". Portanto, era algo que já andava aí a magicar. E, então também, talvez antes de engravidar já tivesse pesquisado e percebido que, por exemplo, aqui no norte, no Hospital da Póvoa, era mais humanizado e daria para ter essas possibilidades. Pronto, sim, umas questões. No entanto, o que, também se passou foi que tinha ficado aqui, ou seja, tinha visto que era uma pessoa que nós conhecíamos, ou melhor, um casal que nós conhecíamos, tinha tido um parto em casa. E não seria, se calhar, um casal, como é que eu ia dizer assim, indo para o preconceito, que estivesse à espera que o fizessem, não é? Então fiquei assim meio que curiosa e a história da primeira gravidez, o primeiro parto deles era muito parecida também. Eu fiquei assim com essa coisa aqui atrás. Então o que é que acontece, não é? Vem a pandemia, como eu também já contei, fiquei em casa, por causa de estar grávida, não saber o que
que é que ia acontecer e tudo mais. E então eu, comecei também a ler mais, a pesquisar mais, ah, e essa questão também do parto em casa começou a magicar aqui. Então eu decidi, pesquisar bastante, sobre isso, mesmo também artigos científicos e, lembro-me na altura encontrei uma meta-análise, era uma meta-análise, uma revisão sistemática de vários outros estudos, sobre partos, por exemplo, na Nova Zelândia, não sei se acho que na Austrália também, na Islândia, Londres, pronto, havia assim vários sítios e eu fiquei a pensar, realmente noutros países isto é uma coisa que não é tão tabu e está mais, entrosado até no próprio sistema, de saúde. Aí marquei, ah, até pronto, com a outros, com a enfermeira Isabel, para conversar sobre isso. Obviamente que a minha parte, mais médica e profissional de saúde, não é, estava assim quase em curto-circuito, mas, tinha bastante curiosidade e queria, mesmo saber sobre isso. Comecei, ou seja, algo que poderia ser um plano B, acabou por passar para plano A. Não antes, obviamente, de falar e discutir com o meu marido, e lembro-me que na altura pensei: "Ah, se calhar ele não vai compreender ou vai, não é, pronto". E eu começar logo com: "Sabes, existem estudos e quê", e depois sentir aquele apoio e dizer assim: "Não, não precisas me estar a convencer disso, tipo, vamos falar sobre isso". E então foi algo que nós decidimos. Pronto, assim aqui é a primeira vez que estou a falar disso, ou pelo menos que vai ser assim público, mas o Duarte nasceu em casa. E foi uma decisão, pronto, informada, ponderada, de prós e contras, e fazendo aqui só a ressalva que não é algo que se faça de ânimo leve, e tem vários critérios, não é assim algo que olha, apetece-me e quero, e as enfermeiras parteiras vêm. Não, tem que haver vários critérios. Eles é estar, se não estou em erro, para não dizer asneiras, a menos de 30 quilómetros de um hospital. Que era, pronto, era o caso, era no nosso caso, né? E sei que há muita gente que até faz isso, de alugar casa perto para poder, ter essa experiência. Pronto. Esta nossa decisão prendeu-se com vários, fatores, de intrinsecamente na gravidez não estar nada, ou seja, está tudo, normal, ter um seguimento desde o início, ter essa questão também da estar perto, de casa e de querermos algo mais humanizado e natural e que eu soubesse que podia, ou seja, o meu marido estar ao meu lado e, que eu pudesse também não ter que estar com uma máscara, não ter que estar com aquelas, questões todas que estavam a existir com o Covid. Sendo que quem tinha que parecer um astronauta eram as enfermeiras parteiras, que elas tinham que vir todas equipadas e tudo mais. Pronto, e também vos estou a contar, que no início disso, estou a contar esta história toda porque a verdade é que no dia em que este episódio sair, é o dia que faz 5 anos que nasceu o nosso Duarte, pronto, que sim, que nasceu a Asa. Que mesmo assim, não é? Isto há sempre voltas que são trocadas, porque a vida é mesmo assim. E voltando só um bocadinho atrás, não é? Não esquecendo que eu também tive cesariana da Leonor, mas eu tinha na mesma ao intervalo, vamos assim dizer, segurança entre as 2 gravidezes, porque às vezes poderia, haver aí, maior risco, não é, de tentar, vamos assim dizer, um parto, natural, e vaginal, não é, por causa de se fossem gravidezes muito, juntas, mas não era também o caso, portanto, estava tudo ok. A única questão era se fosse necessário fazer alguma indução para o caso de se ele não nascesse espontaneamente, não é? E convinha ser a nível hospitalar por causa da questão de uma indução também é sempre a nível hospitalar, mas mesmo pela questão de haver, pronto, uma cesariana é aberto o útero, não é? Não é só a pele, é aberto aquilo tudo, portanto é uma cicatriz que está ali e há riscos, tal como eu vos disse, contrações da medicação são muito mais fortes, portanto, nem é bem assim que se faz no caso de haver uma cesariana anterior. Normalmente é a nível mecânico e físico com, pronto, isto já são coisas mais técnicas. Pronto, e então havia sempre aquela questão, não é, convém que ele, se lembre de, não é, não estar a ficar aqui demasiado tempo no forno, ou seja, eu ia sempre falando com ele,
com ele na barriga mesmo, ou seja, consegui-me conectar muito mais com o corpo e com a gravidez dessa vez. Li um livro que foi aconselhado pela minha nova obstetra nessa gravidez, que foi a doutora Alexandrina Mendes. Não é pregnancy, Mindful Birth, exatamente. Que basicamente era o uso do mindfulness e de algumas meditações na gravidez, que é escrito por uma enfermeira, também gostei imenso, e isso também me ajudou nessa parte da conexão. Pronto, e então ia sempre falando. Eu lembro de estar a tomar banho e a falar com ela, dizer assim: olha, eu queria mesmo muito que nascesses em casa, mas se não for também está tudo certo. Ou seja, sempre com gestão de expectativas, tendo sempre outro plano e ser uma decisão consciente e informada. Pronto, e assim foi. Só que ele, pronto, passaram as 39 semanas e ele ainda não tinha decidido nascer e está tudo certo, só que aumenta na mesma um bocadinho aquela ansiedade. Na altura cheguei a fazer também acupuntura para ajudar a induzir, não é bem uma indução, mas para ajudar no que fosse necessário para o corpo desbloquear. E pronto, coincidência ou não, fiz numa quarta-feira e ele nasceu na sexta. Mas uma semana antes eu já tinha tido assim foi tipo um falso alarme, um falso trabalho de parto, porque achei que estava a ter contrações mais frequentes, mas não foi. Então, uh, no dia em que ele nasceu, o que acontece é que algo óbvio, que muitas das vezes é aquilo que se vê nos filmes, não é? Que é romper a bolsa, vai estar umas águas, pronto. Isto não quer dizer que tenha sido o início, percebem? Porque eu já sentia contrações antes, estavam, eram espaçadas. Portanto, aquilo já estava vamos dizer assim, a incubar, não é? E a ideia, o que eu gostava, porque eu preciso falar aqui dos precalços, entre aspas, é que eu gostava que ele nascesse na água, não é? Na piscina, e tínhamos isso tudo preparado para acontecer. Não estava preparado, já feito, não é? Pronto, só que eu achei que ia demorar mais tempo, eu e também a enfermeira Isabel, porque como acaba por ser quase um primeiro parto natural, não é? O início do trabalho de parto natural, poderia demorar mais tempo, mas a verdade é que foi mais rápido, um bocado mais rápido. E ele acabou por não nascer no quarto dele, que era o objetivo, nasceu na sala, e não foi com água, pronto, foi mesmo. É, vamos dizer, ao natural. E pronto, e pode parecer estranho, mas acho que não, foi maravilhoso. Eu realmente, o facto de estar no conforto da minha casa, ele como nasceu de madrugada, e pronto, a Leonor estava também em casa dos meus sogros, não estava cá, pude estar à vontade, porque eu achava que se ela tivesse ia estar preocupada com ela, pronto, e não ia fluir tão facilmente. Eu acho que me custou mais a parte em que eu tive que esperar, pronto, que aí entrou a parte da mente, não esquecendo que eu sou, não é, profissional de saúde, porque eu comecei com vontade de fazer força, que não é bem fazer força, só que ela ainda não tinham chegado as enfermeiras. Então eu comecei, isso não está encaixado, isso não é, isso não é, pronto, tudo aquilo. E então, essa parte, porque é mesmo uma vontade, ou seja, é mesmo o corpo a querer, em que eu tive que bloquear, foi a que me custou mais. Não foi as dores das contrações, que são na mesma, ninguém está aqui a dizer que começou a andar, estou a andar na natureza. Não, não é isso. Só que é algo que também durante a preparação para o parto e tudo mais, isso aí uma pessoa treina e quase se fixa, que é entre contrações não se sente nada. Não se sente mesmo nada. Está-se tranquilo. Então é focar nisso, não é estar a pensar, ai, vem aí outra e vai doer. Não, porque assim estamos sempre em sofrimento a achar que vem, não é? E vem, mas pronto. E então realmente focando nisso, foi passando. Até que eu comecei realmente a achar que, espera lá, isto tiver que me enfiar num carro para ir para o hospital, vai, eu não sei se consigo. Pronto, e era porque estava realmente a espaçar e estava a chegar à parte do parte, trabalho de parte ativo. Aí foi aí que eu comecei a ficar com vontade, pronto, mas então tive que fazer uma respiração para não ter vontade de fazer a tal força, não é? Mas quando elas chegaram e disseram, não, não, está ali ali a cabeça dele, eu, ok, pronto, então siga. E aí já foi mais fluido, ele nascer, fui eu que peguei nele, não é? A primeira vez. Pô-lo pele a pele, fez isto tudo, não é? Dar de mamar. ah, e ele não ter quase intervenção nenhuma, não é? Pronto. E eu depois poder usar a minha casa de banho e dormir na minha cama, pronto, é assim algo fantástico. Agora, com isto tudo, só aqui para fazer esta ressalva, porque eu sei que é um tema controverso,
não estou a dizer que isto aqui, nem é romantizar, nem nada, não é dizer que isto que deve ser assim para toda a gente e que o correto é assim e vamos fazer kumbaya, não é isso, ok? Aqui, a questão prende-se com onde é que a mulher se sente mais confortável e, e apoiada para ter o seu bebé, para ter aquele momento, não é? E pode fazer todo sentido se sentir mais confortável e segura no hospital e está tudo certo. Não, eu não gosto de extremismos, nem dizer para aqui é que é certo, para ali é que é errado. Acho que não faz sentido. E eu só queria também trazer aqui esta perspectiva para desmistificar um bocado, porque eu sei que muitas vezes, tirando o curso de medicina e vendo várias coisas e tudo, muitas vezes pensa sempre no pior cenário possível e então intervém-se sempre, até se calhar mais cedo que era necessário, só a pensar no pior cenário possível e não a pensar até nas probabilidades que temos à frente. Ok? E então, pronto, quis mesmo trazer isto aqui, até porque lá está, foi há 5 anos e realmente foi assim um momento que eu acho que é transformador. Lá está, não estou a dizer, e está tudo certo, a epidural existe por uma razão, verdade, e ainda bem que existe também várias intervenções que podem salvar vidas, isso sem dúvida. Portanto, isto aqui prende-se sempre com ter as informações à frente e tomar uma decisão informada, com os fatores que se tem naquele momento e as informações que se tem naquele momento, tudo isso. Portanto, aqui é só mesmo mostrar, não é, todo um formato de saúde, não é? E não de doença, porque depois a questão também é essa. Foram gravidezes saudáveis, mas depois com desfecho no parto diferentes. Portanto, é mesmo só para aqui abrir um bocadinho, vamos dizer, as perspectivas. E com isto tudo, também deixo-vos à vontade para me fazerem as perguntas que quiserem, para fazerem comentários também, que eu estou completamente à vontade para fazer isso. E também, se quiserem contar as vossas experiências, eu fico muito contente com isso. Pronto, isto só para dizer. Também vou aproveitar a dizer parabéns, Duarte, e a nós também, por estes 5 anos também assim. Também podemos um dia falar sobre isso, não é? Da questão de ter de irmãos, não é? Filhos e irmãos que também são várias questões, não é? Mas que uma pessoa já não consegue também pensar na vida de outra forma. Obrigada por me ouvirem e até um próximo episódio.